Eu, outra vez, vamos ver se é desta que o Instagram nos deixa fazer a live, não é? Eu vou já colocar aqui o tema outra vez, ver se o Daniel entra. Ver se o Daniel entra. Já estás aqui. Daniel, vou pedir para estás. Já te estou a convidar a ver se o pessoal entra outra vez na live. Ver se eu consigo escrever aqui o texto. Então, olá, já estás aqui a chegar. Hello, parece que é agora. Agora parece. Agora, está bem puxado, mas agora vai. Tá. Agora vai, agora vai. Vou só escrever aqui o título. Espera, que agora nem me está a deixar que escrever o título. Já está. Vou escrever o título. Então, e ir falando um bocadinho contigo. Daniel, olha, muito obrigada por teres aceito o meu convite para esta live, para falarmos aqui num tema, ou em temas, não é, que nós não falamos todos os dias, em que o pessoal Exatamente. fala, mas parece que tem medo, não Muito é? medo. E então nós precisamos falar em temas que são temas, não é? Temas que são temas tão importantes como qualquer outro. Muito importantes. Então, vou outra vez enviar a live ao pessoal, vou enviar outra vez a toda a gente. São muito importantes, porque são coisas da nossa vida que acontecem, mesmo que as pessoas queiram fugir deles, que é mesmo assim. São temas que as pessoas fogem muito, quer a medicina holística, hoje nem tanto, não é? Mas quer a terapia, que ainda assusta, e o que as pessoas consideram, a maior parte delas, bruxarias, por exemplo, não é? Há pessoas que acham que terapia ou medicina holística é bruxaria e é ok pensar em isso também, mas temos que desmistificar isso que não é bem assim, certo? Nem toda a Exatamente. medicina, nem toda a terapia é bruxaria. Mas se existe bruxaria, também existe, pessoal. Digo E já que existe também bruxaria, mas para cortar outro tipo de bruxaria, a negra. exatamente, existe bruxaria, mas depende da bruxaria. Mas também posso já dizer, existe bruxaria. Atenção, não vamos aqui também estar a dizer que não existe bruxaria, porque existe, assim como existem Existe. pessoas de luz, também existem pessoas da sombra. Assim como existem pessoas que querem o bem, também existe o pessoal que não quer nada bem, não é? Existe uma força maior, não é? Então, hoje falamos aqui um bocadinho assim. Vamos falar aqui. Então, Daniel, antes de mais e sem demoras, olha, obrigada por teres aceito. E agora, eu quero que tu te apresentes, fales um bocadinho de ti, daquilo que tu fazes, quem é o Daniel, quem é o Daniel, whatever. Podes falar à vontade. Bem, eu sou o Daniel Mota, sou terapeuta holístico, trabalho com várias medicinas, terapias, também trabalho com bruxaria, mas da parte branca, ou seja, eu faço corte e abertura de caminhos, ou seja, corte de bruxarias e abertura de caminhos. Que é uma coisa que muita gente, ou seja, carrega o fardo também da ancestralidade e que muitas vezes somos influenciados pela própria linhagem, ou seja, por seres que já faleceram e continuam a querer dominar a nossa vida. Aquilo que se E chama, isso é aquilo que se muito, muito importante. oh, Daniel, aquilo que se chama o encosto, certo? Exatamente. A pessoa não sabe o que é o encosto, mas tu também já vais explicar o que é o encosto, que é Sim. para as pessoas sabem, ou não sabem porque é uma coisa que não falam, não é? Mas que ele existe, existem encosto de pessoas que já faleceram e existem encosto de pessoas vivas também, está bem? Sim. Existe, é uma energia que existe, mas pronto, estas coisas existem, malta, estas coisas têm que ser faladas, estas coisas têm que ser abertas, temos que normalizar aquilo que é tabu, que está escondido e que as pessoas não acreditam. Está tudo bem vocês não acreditarem, está tudo bem. Mas, sabem, abram a mente e vejam um bocadinho para além de que é o óbvio, está bem? Porque há muitas coisas e nós vamos perceber com esta mudança que agora estamos a atravessar, as coisas vão começar a abrir mais e as pessoas vão começar a ver outras coisas e a ter que olhar para outras coisas para curar, para libertar, para, não é? Então, vamos aqui abrir um bocadinho a mente para este tema, está bem? Queres dizer mais alguma coisa, Daniel, sobre... E muitas vezes, ou seja, nós não avançamos ou seja, com certas curas ou certas terapias porque são os nossos ancestrais que não querem que nós avançamos nessa luta, ou seja, em cortar a ancestralidade. Uhum. Eles não querem que nós quebremos
o cordão, o pacto, ou seja, para nós sermos livres de fazermos as nossas escolhas e conseguirmos continuarmos a manter os mesmos padrões e ciclos da nossa ancestralidade. E muitas das vezes isto não acontece por mal, atenção. Não. Não Era é o que eles por sabiam. mal. Não é por mal. Não é as pessoas partem e ficam presas a coisas. A alma fica aqui, fica em peso e fica agarrada, porque nós é os apegos, nós somos sempre mais leais do que livres, não é? E as pessoas, há muitas pessoas que não querem partir, há muitas almas, muitos espíritos que não querem partir, não querem sair desta dimensão, então ficam apegados aqui, quer vocês acreditem ou não, eu vou-vos dizer que eu sei o que isso é, digo já que eu sou mestra. Eu sou mestra, eu já andei muitos anos no centro espírita, eu sei o que isso é, não falo muito sobre isso porque não é, o meu foco não é esse o meu trabalho, é o outro, mas sei o que isso é, já passei na pele, já tratei alguns de família e é ok, está bem? Não é? Por isso é que eu quero trazer muito estes temas, porque às vezes nós nem sabemos o que é que isso implica, mas implica muita coisa e como é que eu ia dizer? Há coisas a acontecer na nossa vida que nós não arranjamos uma justificação válida para elas, porque a justificação tem muito mais a ver com a parte espiritual, não é? Do que propriamente a parte física ou doenças. E os próprios médicos, quando nós vamos dizer, olha, vocês já devem saber de casos de género, olha, pá, não há mais nada a fazer, não tem nada, não sabemos o que é que se passa, não há justificação, procura outro tipo de terapia. E quando diz procura outro tipo de terapia, é exatamente procurar umas terapias alternativas onde se possa trabalhar a parte muito mais espiritual, a parte muito mais espírita e a parte muito mais terapeuta, não é? Que faz parte. Então, é um bocadinho por aí. Olha, começando aqui pelas nossas perguntas. Já vou começar a fazer perguntas para tu responder, está bem? Então, sim. Olha, quando alguém ouve falar do trabalho, ou do teu trabalho, daquele trabalho que tu fazes, não é? O que é que normalmente pensa ou julga? Que tu és o quê? Um bruxo, que tu fazes bruxaria, ou que tu fazes cura e és um terapeuta? Não faço a mínima ideia. Eu não me importo com aquilo que as pessoas pensam. Eu faço o meu trabalho ou seja, eu aconselho sempre uma sessão de diagnóstico primeiro, antes de fazer qualquer terapia. Porque é aquilo que os guias mandam que a pessoa precisa mesmo fazer. E não uma coisa imposta. Sim. É aquilo que a pessoa precisa no mundo. Agora, eu vou-te cortando e vou-te fazendo perguntas. Queres explicar aqui à malta o que é os guias, para quem não sabe o que é isso? Os guias são as entidades superiores que estão acima de nós, os nossos anjos da guarda, essas entidades. Eu, no meu caso, tenho dois, que é Arcanjo Miguel e Iemanjá, e são eles que me guiam no meu trabalho. Neste momento estou incorporado. Uhum. Estou incorporado com Iemanjá, ou seja, a rainha dos mares, da profundidade. E não podia vir para uma live destas, ou seja, só andar aqui à superfície. Tinha mesmo que ir à profundidade. Ou seja, e são eles que, no meu caso, que me dizem aquilo que eu preciso fazer. Okay. Ou seja, nas outras pessoas são os guias dessas pessoas. Cada um tem os seus. Exatamente. Então diz-me assim, toda a gente tem guias. Toda a gente tem guias. Ouviram, malta? Toda a gente tem guias, está bem? Vocês têm os guias. Seja lá naquilo que vocês acreditam, ou outro. Toda a gente tem um anjo da guarda, pelo menos. E toda a gente tem guias. E eu vou-vos já dizer, os nossos antepassados, as pessoas da nossa família que morrem, são os nossos guias. São guias. Que interferem em nós, está bem? Interferem em nós. Muito. Mas, às vezes, de uma forma boa, de outras vezes menos boa. Pronto, como já falámos. Mas eles são os nossos guias. Nem sempre protetores, está bem? Nós temos. Nós às vezes, eu sinto o meu pai ou a minha mãe, ok, é presença, fica lá. Mas eles não são os guias orientadores, muitas das vezes. Atenção, são só guias de proteção ou não. É um bocado por aí. Pronto, para vocês, para também não estar a aprofundar aqui muito, porque isso daria live para ir para um dia inteiro a falarmos sobre este assunto, está bem? Exatamente. Pronto. Mas vamos falando. Está aqui o Daniel também que vai desmistificando alguma coisa. Olha,
Porque é que tudo o que envolve energia, na tua forma de ver e de pensar, porque é que tu achas que tudo o que envolve energia ainda é tão associado à bruxaria ou a algo negativo? As pessoas às vezes falam muito da energia, olham mais para a energia, para as coisas de energia e espiritualidade como algo negativo, não é? E tendo conotação bruxaria do que algo positivo. No teu ver, porque é que tu consideras isso? Isso é o que a sociedade nos incute, que, ou seja, para não acreditarmos, para estarmos controlados e presos à sociedade, para não pensarmos fora da caixa. É isso que nos fazem quando nós vamos para a escola. É para nos moldarmos à sociedade e aprendemos aquilo e aquilo mesmo. E não pensarmos fora daquilo que é. Ou seja, existe mais do que aquilo que nos ensinam na escola. Mas Muito muito, mais. muito mais, não é? Nós somos um espírito a viver num corpo, não é? Nós não somos um corpo com um espírito, atenção. É um bocado o contrário, é isto. E para nós percebemos, sim, porque nós quando evoluímos espiritualmente, não é? E como nos libertamos, passamos a ter, não há controle sobre nós e as pessoas são muito mais livres e fazem, têm ideias, vão pela sua cabeça, não andam em rebanhos, que é aquilo que nos querem fazer agora, não é? Querem-nos controlar, querem-nos incutir o medo, querem-nos falar de energia negativa, querem falar de tudo que é mau e bruxaria, que é para a gente andar aqui todos tipo na filinha, parecemos na fila do automático, parecemos aquelas garrafas nas fábricas, estás a ver uns a seguir aos outros para dar rótulos uns atrás dos outros, que é tipo não mexe, não fala, não abre a boca, não é um bocado isso? Sim, eu também vejo Exatamente. bocado por isso. E as pessoas, quando se fala nisto de terapias ou de medicinas alternativas ou de cura por outras e diversas formas, as pessoas veem sempre como, isso é bruxaria. Até as constelações dizem que é bruxaria, não é? Uma coisa que é tipo, é bruxaria, o que é que eles estão ali a fazer? Parece que está ali. E não tem nada a ver com isso, não é? São outras formas. São outras formas alternativas, não é? De fazer uma cura. Neste caso, não é uma cura do físico, porque a medicina convencional cura e trata o nosso físico, tudo o que tem a ver com o nosso físico, mas tudo o que tem a ver com o nosso espírito, que tem a ver com a energia, não é com a medicina convencional, malta, não há. E vamos chegar a um ponto, e eu gostava muito de estar viva nessa altura, ou então posso já reencarnar outra vez, que é para assistir logo a seguir, estás a ver? Onde as duas coisas se vão encaixar tão bem, em que vai ser maravilhoso viver nessa fase. E eu acho que é muito importante e cada vez mais. O E que é que tu achas? cada vez mais já há essa interconexão, já disse. Ou seja, começam-se cada vez mais a aceitar este tipo de terapias. Eu também faço cirurgia astral, ou seja, faço operações no campo astral. Explica, não, a malta vai ficar a perguntar o que é isso. O que é Ou uma seja, cirurgia? porque a cirurgia astral, ou seja, quando uma pessoa tem uma doença, ela manifesta-se em primeiro no campo etérico e no campo espiritual antes de manifestar no corpo físico. Energética? Muitas vezes nós curamos o campo físico, mas não curamos o campo etérico e espiritual. E depois volta a aparecer novamente a doença, ou seja, as tais ramificações, passados uns anos, volta a aparecer. E tem a ver com isso, porque não se cura a parte etérica e espiritual. É verdade. Nós vamos adoecendo por camadas. Por Sim, camadas. Eu vou-vos dizer, o corpo, quando o corpo está doente, é o último chamado de atenção. É tipo, agora vais, como é que é? Vais olhar ou vais quinar, que é mesmo assim. É a última instância. Nós já adoecemos todos, chegamos a este que é, agora vais ter que olhar, quer tu gostes, quer não gostes. À força, é um bocadinho à força. É o último que vai à força. Porque antes já adoecemos. E nós podemos tratar o físico, mas muito como o Daniel disse, e ele faz isso, olha, esse trabalho para mim é maravilhoso, ó Daniel, porque todo o trabalho ou a cura física devia ter associado uma cura no campo energético, entérico, sabes, quântico, sim. devia ter essa cura, que não é feita. Por isso é que muitas vezes vocês vão ver a doença nas pessoas volta, passado uns anos volta, porque tem um timing, as pessoas levam aquele tempo de cura, não é? Do corpo físico, mas lá está tudo o que está à volta e é bem maior que o nosso corpo, que é bem maior que o nosso corpo, não é? Volta a vencer o nosso corpo. Simples. Sim. Porque as mágoas ficam lá, as dores ficam lá, as tristezas ficam lá, não é? A Fica não ser tudo. Fica tudo acumulado no corpo. fica tudo. A não ser que seja uma pessoa que tenha muita consciência e que faça esse trabalho
em paralelo entre a cura do físico e a cura, a cura Emocional. emocional, energética, Sim. espiritual, etérica, vá por aí. Uma pessoa que faça esse tipo de trabalho, então sim, aí faz uma cura. Uma pessoa que só trata uma coisa, não trata nada. A Sim. Débora está a dizer aqui verdade verdadeira. Claro que sim, Débora. Ó Débora, tu estás aí maravilhosa. O fígado é para ver que área espiritual. Olha, Lisete, o fígado é um filtro. Estás a ver? É tudo aquilo que tu não consegues filtrar. O fígado é o filtro do nosso corpo. Se tu não tens se o teu corpo adoece no fígado, quer dizer que tu estás a ficar sem filtro. A tua capacidade de filtrar estás a ficar em si, zero filtro. Está bem? Sim. Ou seja, tu estás Acumular tudo. a acumular tudo. O fígado é a limpeza, é por onde tudo limpa. Se tu não estás a limpar e a deixar fluir, não é? Ou só filtras aquilo que é bom para a tua vida, limites, sim, por exemplo, limites, Sim. sim, o teu corpo vai adoecer. Ponto final. E o fígado é isso, não é? Depende do Sim. que é que tu filtras e o que é que tu não filtras na tua vida. Tem muito a ver com isso. É para tu veres, não é? Mas olha para aí. Olha para aí, está bem? Sim, tem muito a ver com os limites que tu impões ou não impões. Está-me aqui alguém a pedir uma para entrar, mas é ok, está tudo bem. Olha, aqui outra pergunta. O que é que diferencia medicina-terapia, medicina e terapia? Medicinas alternativas e terapia. O que é que tu achas que diferencia? O que muitas pessoas chamam, tu achas que é o que muitas pessoas chamam de espiritual e energético, o que difere, ou achas que é diferente? São coisas, ou seja, elas complementam-se. São Hum, diferentes, mas complementam-se. Ou seja, eu trabalho com medicina do rapé, medicina do cacau, mesa radiónica quântica, radiestesia, reiki. Ou seja, são tudo complementares umas das outras. ok. Então, entre medicina alternativa e terapia, é algo que. Complementam-se todas. Certo, sim. Não há. Uma coisa não podemos dissociar uma coisa da outra. Não, não. Elas curam, elas curam no sentido, elas libertam, não é? É um bocadinho, Sim, também tem um bocadinho a ver com isso. O curar é uma palavra muito forte para mim, eu acho. Curar é uma sim, palavra sim. muito forte. Mas elas libertam-nos de algumas coisas, vão-nos libertando, não é? Ajudam o corpo a libertar. Exatamente, ajudam o corpo a libertar, porque a cura é uma coisa, eu curei, eu gosto muito quando as pessoas dizem, eu curei isto, eu curei a minha parte, não sei o quê, e eu pensei, bem, cura, isso é tipo, se está curado não dói nada, Pois. não está imaculado, está pronto para ir embora, sabe? É um bocado assim, se está curado, está... Porque as pessoas não curam, as pessoas aprendem a lidar com as coisas de forma diferente, é um bocadinho assim, não é? Curar é uma coisa muito forte, eu acho que é uma coisa muito Sim, forte. sim. Nós falamos muito da cura, sim, é um facto. Há coisas que o curar aqui é um bocadinho uma cura. Ok, nós aprendemos a lidar com isto. As feridas também curamos, mas fica sempre lá com a fragilidade. Elas podem voltar a aparecer. E A mesma ferida. as feridas podem voltar a abrir e o Sim, sítio da ferida fica sempre sensível. Por isso ela sim, pode estar fechada, não é? Mas a sensibilidade está lá sempre. sim. Está sempre ali, não é? Ou seja, está curado, mas não está tudo ok. Olha, para quem nunca ouviu falar, o que é medicina? Que tu falaste aqui muito bem, que também é uma medicina que tu tens, que é a medicina do cacau, o que é a medicina do rapé. Eu quero que tu expliques o que é uma e o que é outra, para que é que servem, e explica uma de cada vez, traz para quem está aqui a ouvir, saiba o que é. Eu, a semana passada, fiz exatamente uma cerimónia, um ritual com o Daniel em que fizemos medicina de rapé. Eu fiz pela primeira vez medicina de rapé, que eu nunca tinha feito. Já tinha feito sananga e já sabia o que era, mas nunca tinha feito rapé e o Daniel convidou-me a experimentar. Eu disse, é ok, bora lá, era só mais uma. Confesso que estava assim um bocado apreensiva no início, mas foi... Vai, eu conto a minha experiência já a seguir, mas conto, fala lá sobre o que é uma coisa e o que é outra. A medicina do rapé, ou seja, é pó de tabaco e plantas amazónicas, ou seja, isso é uma medicina indígena da Amazónia. Uhum. É uma medicina muito forte que ela atua no nosso corpo e promove limpeza dos canais aqui das narinas e faz uma limpeza energética também.
Ou seja, faz uma limpeza física e energética no nosso corpo. Ela sabe onde é que vai ter que atuar e faz uma limpeza mesmo muito, muito profunda e dá-nos um aterramento muito grande. A medicina do cacau é uma medicina mais feminina, que nos faz, ou seja, tem muitas propriedades químicas e bioquímicas que nos faz também expandir muito o coração e abrir-nos, e ela também atua onde tem que atuar. Ou seja, nem em todas as áreas da nossa vida, aquilo que nós precisamos ver, ela mostra-nos. E é muito, muito isso. É mesmo isso, Debbie, medicinas poderosas. Então, a semana passada eu fui fazer, a convite do Daniel, fui fazer medicina rapé, né? Fui fazer uma cerimónia onde fizemos o rapé primeiro, e eu passo-vos a dizer que aquilo tipo expandiu a minha parte mental assim, numa dimensão. O primeiro impacto, que é o lado direito, abriu assim, tipo, expandiu como se eu tivesse ido para outra dimensão deste lado. Foi assim uma sensação na minha cabeça deste lado, tipo, assim, olha, aquilo depois a pessoa tem que estar concentrada, e depois o Daniel também conduziu muito bem e foi super, deixou-me ir no meu tempo e no meu ritmo e recuperar e voltar. E depois o lado esquerdo então foi assim, tipo mesmo uma coisa mais, já não senti com tanta intensidade, né? Porque aqui era para É a limpar, limpeza. e o facto é que foi bem, bem forte. E depois, quando foi para o lado esquerdo, não é? Que era para integrar, não era, Daniel? O novo, é a parte do novo. A parte do novo já foi muito mais tranquila e pacífica, e eu já estava ok, mais calma também, porque claro, a pessoa não vai experimentar. Quer dizer, eu estava ansiosa e não estava, que depois no dia já estava super calma, mas é aquela curiosidade, a pessoa nunca sabe que vai fazer uma terapia com uma coisa que nunca experimentou, fica ali sempre um bocado, e como eu também já tinha experimentado o sananga e sei o que era o efeito do sananga, e pensei, ok, também se for mais forte, é ok, está tudo bem. Não é? Mas são coisas, eram terapias diferentes. Mas eu gostei muito e aconselho, por isso, se quiserem fazer, desentupe tudo. Ah, pois é, olha, eu desentupi. Toda a parte do meu cérebro deste lado ficou desentupida, Debbie. Foi mesmo. E depois, claro, que foi integração. E passo-vos dizer que a semana correu-me imensamente bem. Tudo fluiu. Eu fiquei com uma energia muito mais poderosa, muito mais criativa, muito mais aberta, muito mais expansiva. O meu estado de humor está muito mais, está diferente. Pronto, para mim foi super expansivo, foi super, como é que se diz? Foi uma limpeza e foi uma integração para mim que foi fantástica mesmo. Mesmo, mesmo. E depois fizemos a medicina, a terapia do cacau. O Daniel trouxe cacau e o cacau era maravilhoso, o cacau que tu trouxestes, e soube mesmo, 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 mesmo muito bem. Mesmo, mesmo muito bom. Foi muito bom. Expandir aqui o coração, todas as intenções que eu tinha, criámos ali um ritual de intenção e foi muito bom. Por isso eu recomendo. Quem sabe eu não vou organizar aí aqui pela Zona Centro um evento com o Daniel, onde vamos fazer estas medicinas de rapé e de cacau e círculos também, que pode ser para homens e mulheres, aqui pode ser misto, não é uma coisa que seja só para mulheres, não é? Porque podem participar, porque isto são medicinas onde pode haver participação, são medicinas um bocadinho mais a ver ao terapia, um bocadinho mais de integração, de limpeza, a pessoa está mais com ela mesma, não há assim se calhar não há tanta aquela coisa de partilha, ou que as pessoas possam estar um bocadinho. Não, a partilha pode haver igual, mas, ou seja, não é uma partilha tão só no feminino. É, sim. Cacau é medicina, completamente. Cacau é super medicina e é feminino, é muito feminino, é muito bom. Olha, outra pergunta. Estas práticas, tu achas que curam alguém ou servem para ajudar a pessoa a ter mais abertura, e consciência para olhar para si? Todas as medicinas fazem com que a pessoa olhe para si. A pessoa é que se vai curar, não são as medicinas que vão curar alguém. As pessoas é que é elas próprias que vão se curar. Exatamente. É isto que fica aqui também esclarecido. Quando as pessoas fazem este tipo de terapias ou este tipo de práticas,
isto não vem curar, isto vem abrir e vem expandir o nosso campo para que nós tenhamos a consciência, para nós olharmos para nós e depois fazermos essa cura. Porque a cura, amor, está em todos nós. A cura está em todos nós. Ninguém, eu costumo dizer, quem faz milagres somos nós que fazemos os milagres da nossa vida. Ninguém vai fazer milagres. Está toda a gente à espera que caia o milagre, vocês vão morrer à espera que o milagre venha, porque ele não vai. Cada um faz os seus. Está bem? E olha, isto já Jesus Cristo disse, e ensinava, cada um faz os seus milagres. Só que, como é que cada um faz os seus milagres? E isto não tem nada a ver com religião. Tem a ver com nós olharmos para aquele homem que foi um humano e que nos mostrou muitas coisas, e ainda hoje nós falamos, 2000 anos depois, ainda falamos no homem e naquilo que ele fez, naquilo que ele nos mostrou, que é cada um faz os seus milagres, mas para que os milagres aconteçam só precisa de uma coisa, foi aquilo que ele ensinou. É fé. Exatamente, completamente. Sem fé não vale a pena. Porque quem não tem fé pode estar à espera dos milagres do resto da vida. Nunca vai. Nunca vai. Nunca vai. E a fé vem de nós. É grandioso. É uma coisa que a gente ou tem ou pode desenvolver. Pode não ter, mas pode desenvolver. Mas sem fé, nada na nossa vida acontece. Por isso, se estão à espera, quem espera são as crianças. Os adultos não esperam. Fazem acontecer. Ele ia lá e fazia acontecer. Então façam acontecer os vossos milagres, faz favor, está bem? Porque nas medicinas aqui não há milagre para ninguém. A medicina é uma ferramenta. Estas terapias e tudo o que existe são ferramentas para, está bem? Elas não fazem milagres. Olha, há riscos em recorrer a este tipo de terapia, por exemplo, sem consciência ou acompanhamento. Imagina alguém que quer fazer um rapé ou quer comprar, agora vou ouvir rapé, vou comprar e vou fazer. Achas que há risco ou as pessoas devem procurar sempre acompanhamento, neste caso? O rapé... Cacau, que é uma coisa simples, não é? Que qualquer pessoa pode comprar cacau e fazer. Tu achas que deve tomar cacau assim só porque sim, do nada, ou deve sempre fazer com alguém que já tenha conhecimento? Há alguns riscos por causa da medicação. Porque ou seja, quando há medicação, principalmente psicológica, ou seja, às vezes não são compatíveis. E é preciso ajustar dosagens, ou seja, é preciso um acompanhamento nesses casos. Mas a consagração pode ser feita em casa. Mas no início, quando há esses casos, tem que ser acompanhado. Ok. Então, lá está. Tu recomendas uma pessoa que esteja a tomar medicação, neste caso, né, medicação para a ansiedade, para a depressão, para esse Sim. tipo de coisas, deve ser, ou até para outro tipo de medicação, deve ser para o coração. Ou exatamente. Isso tem que ser sempre visto por causa da medicina, porque ela vai inibir certas coisas. Ou vai abrir ou vai expandir as coisas, se calhar de outra forma, Sim, não é? Então, exatamente. se a pessoa depois é ansiosa, se já está no estado de ansiedade e vai entrar num processo destes, já é preciso é preciso estar controlado. Então, malta, querem fazer este tipo de coisas, por favor, procurem pessoas qualificadas e certificadas, está bem? E certifiquem-se também quando querem fazer este tipo de cerimónia, se estão a fazer com alguém que saiba do que é que está a fazer e que tem informação e conhecimento, e é preferível procurarem também pessoas com esse tipo de conhecimento. Está aqui o Daniel. Daniel? Malta, está aqui o Daniel. Procurem o Daniel, sigam o Daniel, que ele faz este tipo de coisas. Então, olha, que tipo de bloqueios ou padrões tu vês com mais frequência nas pessoas que te procuram? Feridas emocionais. Que tipo de feridas emocionais? Que é para pessoas saberem o que é que tipo de feridas é. Ou seja, são as feridas muitas vezes que nós carregamos, podem vir da ancestralidade, pré-natais, até aos 7 anos, ou seja, são esse tipo de feridas. Ou seja, da nossa crença interior. Dá-me exemplos, crença interior. Que tipo de feridas, por exemplo? Principalmente o que tem aparecido mais é amor. Falta de amor, queres tu dizer? Okay. É a ferida do amor. A ferida do principal. Amor, e essa ferida do amor que tem a ver com quê? Com rejeição, com abandono? Não é mesmo só o amor, porque depois há outra ferida da rejeição, da traição, há muitas feridas. Mas quando tu dizes a ferida do amor, estás-te a referir a quê, concretamente? Muitas vezes não aceitar o amor, ou não dar amor, esse tipo de coisas. Ok.
Olha, isso pode acontecer, por exemplo, agora que disseste isto, agora de repente veio-se-me aqui, porque eu também tenho muitas mulheres que têm dificuldade em ter relacionamentos, por exemplo. Sim. Por exemplo, não têm relacionamentos ou que têm dificuldade em se relacionar, em manter um relacionamento durante Muito tempo. ou estão sozinhas há muito tempo, por exemplo. Sim, muitas vezes é isso, é a ferida do amor. Ok, pronto. Então, olha, malta, quem estiver aí na ferida do amor, ou se estiver a identificar, às vezes pode ser por aqui. Está bem? E isso consegue-se tratar, ou seja, e reduzir quase a zero através da mesa radiónica quântica, que é aquilo que eu estou a fazer com os meus pacientes. É isso mesmo, ou seja, trabalho as feridas, ou seja, normalmente são sempre 3 feridas que há, bem, 2 a 100% e uma a 50%, e eu trato logo as 3 de uma vez. Ok. Ou seja, são preciso várias mesas, ou seja, é um processo que demora cerca de 2 meses, mas que se reduz praticamente a zero e logo na primeira mesa as pessoas começam logo a notar a diferença, ou seja, faz logo um impacto muito grande. Porque ao mesmo tempo que eu faço a mesa, também vou harmonizar as energias e a vibração começa logo a aumentar e as pessoas começam logo a notar a diferença. Ok, sim. Sim, ótimo. Fantástico. Ouviram? É possível tratar. A falta de amor é possível tratar. Olha, até que ponto é que o corpo e a energia estão ligados às emoções que não são resolvidas? Isso está sempre tudo interligado. Interligado. Estava-te a perguntar que às vezes são perguntas que estão aqui que às vezes as pessoas dizem até que ponto é que as coisas estão ligadas? Está tudo ligado. Nós somos um corpo, uma mente, um espírito, uma energia, então está tudo ligado. Como nós dissemos há bocado e muito bem, tem que se tratar tudo, não podemos só tratar uma parte, temos que tratar o todo, não é? Só para que funcione tem que ser tratado o todo. Podemos utilizar várias ferramentas, podemos fazê-lo com vários terapeutas diferentes e ao mesmo tempo, porque são coisas que nós vamos tratando e nós vamos indo, não é? Para onde a nossa alma também sente que é para Precisa tratar. de tratar. Por exemplo, algo do feminino que vocês podem vir ter comigo em mentoria, depois podem fazer uma terapia, por exemplo, qualquer, uma mesa radiónica ou uma cerimónia com o Daniel. Estas coisas são mesmo assim, nós vamos indo para onde vamos sentindo e as necessidades também da nossa alma, se nós sabermos escutar, não é? E o chamamento, nós vamos para os sítios certos tratar com as pessoas certas, não é? Se nós formos respeitando também a vontade da nossa alma e do sentir, seja lá com quem for, está bem? Ou com outros terapeutas quaisquer. Eu estou aqui comigo ou com o Daniel, porque estamos aqui os dois, não pode ser, olha, pode ser com a Debbie, que está aqui, que também faz, porque eu sei que também é terapeuta e faz muitas terapias e círculos e essas coisas. Não é que acho que não estás cá em Portugal, pois não, Debbie? Acho que a Debbie não está em Portugal. Está. Está no Porto. Ok, então veio, porque a Debbie não costuma estar cá. Costuma. Ela é do Porto. Eu achava que a Debbie estava. Oh, Debbie, eu achava que tu estavas lá no Spa Suíça ou não sei o quê. Pronto, então sou eu a achar. Olha, o que é que tu dizes a alguém que acha que isto não faz sentido nenhum? Quando as pessoas dizem, isso não faz sentido nenhum, não acredito em nada disso. Deixo ir à vida dela. É como eu, tipo, bora, está tudo certo. Não. Cheguei ontem na Cissa. Pronto, eu sabia que tu estavas no sítio qualquer aí. Ok, é quase que não vendemos nada a ninguém. É mesmo assim. Eu não vendo nada a ninguém. É mais que normalmente as pessoas vêm ter comigo, vêm, né? As pessoas vêm ter connosco. Se vêm ter connosco, tem um propósito, seja ele qual for. Nem que seja momentâneo, nem que seja algo curto. Mas esse é o nosso propósito. E depois as pessoas ou acreditam e fazem e querem, ou então está tudo certo. Exatamente, completamente. E é isso que eu faço muitas vezes na sessão de diagnóstico, ou seja, é uma sessão de meia hora, ou seja, é um mergulho bastante profundo, em que eu digo aquilo que a pessoa quer e às vezes não quer, que é o que é. Ou seja, não estou com paninhos mansos só para passar a mão no pelo, como diz o outro. Ou seja, é o mesmo mergulho profundo e vou ver as coisas ao pormenor e digo-lhe tudo aquilo que precisa de coisa. E depois são os guias que me dizem, olha, precisas fazer, por exemplo, rapé, precisas fazer mesa radiónica, precisas fazer reiki, precisas fazer radiestesia.
E eu digo, olha, precisas fazer isto, 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 isto. Se queres fazer, fazes. Se não quiseres, Não fazes. não fazes. É contigo. Tudo certo. É uma escolha da pessoa, porque nós somos, Exatamente. nesse aspecto, nós somos livres, podemos fazer o que quisermos. Sim. O aconselhamento, as pessoas depois são livres de escolher. Sim. Olha, aqui outra pergunta. Como é que uma pessoa pode perceber se este tipo de abordagem faz sentido para ela ou não? Como é que tu achas que a pessoa. Porque às vezes as pessoas têm dúvidas. Eu estou-te a perguntar isto porque há muitas pessoas que têm dúvidas, não é? As pessoas ficam muito de pé atrás, às vezes, ou por falta de conhecimento, ou porque. Como é que tu achas que elas se podem sentir se esta abordagem é para elas ou não? Eu normalmente nas sessões nas sessões de diagnóstico, eu muitas vezes já tive uma paciente que eu comecei a dizer aquilo que ela não queria ouvir e a mãe por acaso estava ao lado, era uma pessoa nova, e ela, olha, tiveste a contar a minha vida. E eu não. Porque eu fui-lhe tocar nos pontos-chave, naquilo que ela estava a viver naquele momento. Aquilo que ela precisava de ouvir. E aí nós percebemos, ok, olha, se calhar estou no sítio certo, né? Pelo menos ontem aconteceu exatamente isso. Eu ontem fiz uma sessão de diagnóstico, assim, tipo, e no fim, hoje de manhã recebi uma mensagem a dizer, parecia que me conhecias há anos, eu Sim. nunca tinha visto a pessoa, nunca tinha visto a pessoa de lado nenhum, não é? Marcou uma sessão de diagnóstico comigo, fez uma sessão de diagnóstico, depois enviou-me uma mensagem e eu disse, olha, é uma coisa que eu ofereço são as sessões de diagnóstico. Às vezes ofereço para as pessoas também para trazer aqui alguma clareza. Também é o meu trabalho, é o meu contributo, que é mesmo assim. Uhum. E depois as pessoas são livres ou não de quererem fazer mais alguma coisa comigo, ou de sentirem ou não sentirem, porque é um trabalho de coração, que é aquilo que eu digo, olha, este é o meu trabalho de coração, como eu vou-vos dizer que é o meu salário energético, amores, porque eu tenho um salário energético, é aquilo que eu dou a contribuir para o meu salário energético. Nós temos o salário, não é, de dinheiro, que é o dinheiro, que é o material, e depois temos o energético. E o energético para mim é isto: é fazer sessões de diagnóstico, dizer o que tenho para dizer à pessoa, e depois a pessoa é livre de querer fazer mais alguma coisa comigo ou não, ou querer ir fazer com outras pessoas. E normalmente as pessoas dizem assim: mas como é que tu sabes, ou como é que tu conheces? Porque é assim, nós somos terapeutas, nós somos Sim. intuitivos, somos sensíveis, nós estamos a ler o campo, nós estamos a ler, não é, tudo o que está aqui à nossa frente, e é muito normal que isso aconteça, e as pessoas logo sentem. Eu digo sempre, olha, senta agora é uma escolha tua, ou queres ou não queres fazer, e está tudo bem, não queres fazer, passa à frente. É como Jesus Cristo, passa à frente, próximo, venha ao próximo. As minhas sessões de diagnóstico têm custo de 10 euros, é um valor simbólico. É mesmo só para não estar a encher com pessoas que muitas vezes só vêm cá por curiosidade. Ou seja, tem custo mesmo simbólico de 10 euros. E até os meus guias hoje me disseram que agora durante 24 horas as pessoas que se inscreverem, ou seja, em sessões de diagnóstico, se forem depois para terapia, eu desconto esses 10 euros. Pronto. Viram, malta? Se forem fazer uma sessão de diagnóstico, está aqui aberta a oportunidade de fazerem uma sessão de diagnóstico com o Daniel, valor de 10 euros se quiserem fazer, e depois, se quiserem fazer mais alguma terapia, ele desconta esse valor na terapia. Aproveitem, vocês aproveitem. É mesmo assim. Olha, aqui quanto tempo é que temos? Estamos mesmo a acabar. Olha, diz assim: tenho mais uma pergunta só. Quando uma pessoa sente que já tentou tudo, porque há muitas pessoas que fazem assim, há muitas pessoas que vão fazer, andam tipo, andam à procura do milagre. É como nós já dizemos, andam à procura do milagre, maltas. Fazem aqui, depois ali, estão à espera que alguém lhes resolva a vida. É um bocado assim. E eu já apanhei algumas. Uhum. Quando uma pessoa sente que já tentou tudo e continua bloqueada, o que é que ainda pode estar por olhar dentro dela? Muitas vezes pode ser bruxarias até, que estão a bloquear. Pode ser muita coisa. Primeiro Sim. pode ser a pessoa não querer ter responsabilidade sobre a sua cura ou sobre a sua libertação ou de fazer aquilo que precisa de ser feito. Pode ser muitas vezes não querer pagar o preço de ter que fazer as mudanças, as alterações e ter que fazer um trabalho, ser responsável. Outras vezes podem ser forças exatamente energéticas pesadas que impedem as pessoas de fazer essa transição, não é? Os medos, os bloqueios, entre outras coisas mais pesadas, não é? Sim. Porque se nós formos aqui a falar agora aqui um bocadinho tipo que há bruxaria, claro que há. E há pessoas que fazem bruxarias, claro que sim. Não é? E o Daniel corta muito esse tipo de trabalho, tu fazes esse tipo de trabalho Sim. também
corte de bruxarias e trabalhos feitos Sim. e essas coisas que são, pronto, porque há pessoas que não querem o bem das outras, é um bocadinho assim, querem à força, Sim. ou querem o mal das outras, ou querem um apego à força, que é o caso, Exatamente. querem Foi, ficar com aquela pessoa a todo o custo e mais alguém, e depois fazem coisas que não lembram nem ao arco da velha, que eu vou-vos dizer, quem se lembra de fazer bruxarias, e foi eu aquilo que me aconteceu. e eu vou dizer que eu também tenho muito conhecimento de causa, quem ousa querer fazer bruxarias às outras pessoas, eu passo-vos a dizer que quem faz esse tipo de bruxaria ou quem quer fazer esse tipo de coisas sofre 3 vezes, 4 vezes mais do que a pessoa em causa, a quem fez, não é? E depois é assim, quem tem uma boa energia e guias muito protetores, guias fortes, normalmente não vem. Sabes, o karma existe. Sim, se quiserem chamar karma, é karma, mas é um bocadinho aquilo que vai, não funciona e faz o cochete quando volta, volta com uma força muito maior, digo já. E muitas vezes quando se corta, ou seja, corta-se um trabalho de bruxaria, ou seja, vai tudo para a pessoa que mandou fazer. É tudo devolvido. Ou para a pessoa ou para as pessoas à volta ali, as mais chegadas, que já aconteceu. No Sim. meu caso, aconteceu as pessoas mais chegadas apanharem com aquilo à volta. Não só a pessoa em si, mas as pessoas que. E as pessoas, quando fazem isso, esquecem-se muito que a pessoa para quem querem fazer pode estar ligada a uma pessoa que nós gostamos muito e isso implica a vida dessa pessoa também em muitas Sim. coisas. Às vezes querem tanto retirar aquela pessoa que acabam por prejudicar muito aquela pessoa a um nível que as pessoas nem sequer têm noção. Acreditem, Completamente. acreditem que não sequer têm noção. E é Sim. o que eu digo, quando há pessoas que têm guias e proteção muito forte e eu os meus lá em cima são top, né? São do best, são todos do best, mas há quem tenha uma proteção forte e eu tenho, e no meu caso percorria melhor para mim do que para a outra pessoa, e a outra pessoa poderia ter corrido muito mal, não é? Por isso é o que eu digo, atenção, às vezes há pessoas que fazem coisas que não é que nem sabem o que é que estão a Não. fazer. Por estarem cegas de ódio, ou por estarem cegas de amor, ou por estarem cegas de apego, mandam fazer ou fazem coisas que não lembram olha, nem ao menino Jesus, que é mesmo por causa da coisa, não é? Eu por acaso estive em março numa feira de oculto. Eu estava nas palestras e estava a ouvir, olha, olha mais um tipo que eu tenho que cortar. Mais um tipo que tinha que cortar. Sim. Houve lá uma das palestras que deu-me vontade mesmo de me levantar e vir embora. Que a palestrante estava mesmo a dizer, olha, querem aprender a fazer esta bruxaria? Querem aproveitar a fazer a outra bruxaria? Há coisas Meu que as Deus. pessoas fazem do arco da velha mesmo, nem tem noção. Isso é muito perigoso mesmo. É muito perigoso. Por isso, mas que há, vocês, e digo-vos mais, e nós falávamos isso esta semana, eu e o Daniel, esta semana não, a semana passada nós falámos muito isso, que há muito mais pessoas a fazer do que aquilo que vocês pensam, à vossa volta. Muito mesmo. Mais pessoas. Acreditem ou não, eu vou-vos dizer, há muitas pessoas a fazer este tipo de trabalhos. Eu estou a dizer, não é só as pessoas que fazem os trabalhos, ou que sejam mandadas para fazer os trabalhos, são as pessoas à nossa volta, no nosso meio, que mandam fazer trabalhos, malta. Isso é que é pior. E mesmo as próprias pessoas fazem. Aquelas pessoas Porque, que vocês acham que não fazem nada e que são tipo, fazem. porque há livros disso à venda. Está Exatamente. acessível a toda a gente. E não imaginam o mal que estão a fazer às pessoas. E é verdade, é verdade. Há muitas pessoas que fazem. Se calhar pessoas que aquelas que vocês nunca imaginavam na vida que iriam, ou que são aquelas céticas, que são aquelas que Sim. nada, que horror. Eu não sei. Oh, quando são muito céticas e é que horror, eu não sei o quê, eu passo-vos a dizer que são aquelas que são mais ligadas a esse tipo de coisas e que mandam fazer mais rapidamente que qualquer outra pessoa que seja mais consciente. E gostam muito e gastam muito dinheiro nisso. Pois é, e esse é que é o problema, é que gastam dinheiro que é mal gasto, que ainda por cima, não é? Porque se a pessoa corta ou se a pessoa não sei o quê, não funciona. A Debbie diz, Daniel, acho muito importante falar sobre amarrações e as suas consequências. Olha, fala aí um bocado de amarrações e as consequências, Daniel. Basicamente foi aquilo que me fizeram. Já sofreste na pele, já sabes o que é que é. Já. Bem,
ou seja, quando me fizeram essa amarração, na altura, fizeram e depois vem um contrato que é tu não podes brilhar mais que eu. Ou seja, a pessoa que mandou fazer tem que ser sempre superior à outra. Ou seja, a pessoa fica com a luz diminuída. Ou seja, faz diminuir a luz. E muitas vezes, ou seja, eu agora que fiz o corte, eu tive que estar a resgatar a minha luz que ela estava completamente toda apagada. E quando eu começava, quando eu tentava fazer alguma coisa mais que ela, ou seja, havia sempre zangas em casa e E então ela fez uma amarração de que género? não faço a mínima ideia, e foi antes de eu começar a namorar com ela. Olha, olha, malta. E o Daniel foi casado. Sim, Foi antes de namorar, namorou e casou. sim. Eu tive um casal amigo onde isso aconteceu. Graças a Deus que não casaram, porque ela descobriu tudo e apanhou as coisas todas. E foi assim na altura, eles separaram-se e tal, e foi o melhor que lhe aconteceu a ela. A ele não, ele ficou em pânico. Ele ficou em pânico, ligou à mãe, porque aquilo era ele, a mãe, estás a ver aquilo. E ele trazia as coisas com ela, só que com ele, imagina, eram coisas que ele trazia constantemente com ele. Eles foram fazer uma viagem e ela nessa viagem descobriu tudo, sabes? E deitou tudo, quando descobriu aquilo, achou aquilo super estranho, deitou aquilo na sanita e ele, quando viu, ficou em pânico. O que é que estás a fazer? Tu não podes fazer isso, eu não sei o quê. Claro que o relacionamento não durou nem mais uma semana, para tu veres. E ela percebeu que aquilo era alguma coisa e depois veio a descobrir que era uma bruxaria, uma amarração, uma cena qualquer que ele trazia sempre com ele né? E aquilo era um relacionamento tóxico e já nem era ali um relacionamento nada saudável e as coisas complicaram-se, mas pronto, foi a melhor coisa que lhe aconteceu a ela, mas para vocês verem, eram pessoas, vou-vos dizer, e eram pessoas de uma classe social alta. É que não eram pessoas de uma, tipo, não é? São pessoas até. Isto acontece em qualquer. Esqueçam tudo aquilo que vocês possam pensar que não. Aí aquela pessoa não era capaz. Esqueçam isso. Toda a gente é capaz. Eu vou-vos dizer que toda a gente é capaz. Ninguém é santo. Eu estava-me a rir porque estava aqui a Marlene a dizer, em vez de pagarem para nos fazerem mal, podiam logo fazer-nos MBA direto. Oh Marlene, estou contigo. Adorei. E eu depois tinha uma outra situação, que quando me decidi a divorciar, eu fiz divórcio energético na mesa radiónica quântica, eu fiz através de registros akáshicos e, ou seja, o divórcio não saía. Ok. Ele continuava, ou seja, como havia essa amarração, eu não me conseguia libertar. Sim, sim, Foi, sim. É difícil, é foi difícil. quando eu fiz o corte, através do corte do Sharia, foi quando as coisas começaram a fluir. Sim, é. Eu também faço cortes a divórcios energéticos e nós temos que repetir imensas vezes porque não é a primeira que a coisa vai. Sim. Não é quando às vezes faço sessões de mentoria, pronto, e percebo que há ali alguma coisa que tem que ser mais forte e temos que fazer um trabalho mais forte. E eu faço divórcios energéticos e fiz um em ritual na natureza, completamente com pessoa em causa. Aliás, fizemos uma cerimónia até com 2 rituais que foram muito importantes. E o divórcio energético demorou a sair de uma forma, tu não estás bem a ver, não havia ali, pá, foi uma coisa, era a pessoa não largava, sabes? Sim. Não largava, não largava. Ainda hoje vamos ter que fazer outro porque ainda não está completamente cortado, Limpo, sim. limpo, não está limpo. São coisas que demoram tempo e são coisas que se trazem, às vezes ficam bem amarradas e as pessoas não libertam, né? Estão tão apegadas àquilo que a pessoa é difícil por vezes Sim. libertar. Ela não, ela libertou-se logo, mas a pessoa, o ex-marido, esquece. Não está ali em cima ainda, não Sim, há. sim, sim. Está fácil.